Top Glitter Rosa, desde 2020 reunindo mulheres para discutir a leitura de livros cristãos. A mesa está posta, o Senhor tem nos chamado, nós temos nos assentado e Ele tem falado aos nossos corações, porque nós escolhemos a melhor parte. Venha conosco fazer parte de mais essa aventura, Top Glitter Rosa. Estamos aqui hoje para discutir o livro da Andrea Faulber, que é o Volte ao Lar Antes que o Dia Termine. Um livro muito bom. Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 5 e 6. O capítulo 5, ele fala sobre uma vida plena, né? Ela nos convida a ter uma vida plena, né? A autora, ela conta uma história de uma pessoa que trabalhava com ela e que faleceu antes de completar 40 anos com um câncer de útero. Porém, ela tem a recordação dessa mulher com uma pessoa que ela tinha uma busca, né, por uma vida diferente para ela, para outras pessoas, né? E a autora decide fazer, né, uma homenagem para ela ali, né, no momento da despedida, né, dessa amiga, e ela decide expor, né, toda a memória das coisas que ela tinha ali no trabalho, né, fez uma exposição de alguns objetos dela. E isso trouxe, né, para a Andrea uma reflexão a respeito do nosso desperdício de tempo com coisas, né? Isso foi assim, para mim, algo assim muito intenso, porque é uma realidade dos dias de hoje, né? A gente fica preocupado o tempo todo com coisas, com, com afazeres, né? E a gente não tira um tempo para a gente, né? Que ela fala aqui, né? Que a gente não costuma tirar esse tempo para nós. A gente precisa parar e analisar, né? O que a gente tem tirado de tempo para mostrar o valor que o nosso tempo tem. Porque nós tivemos uma perda recente, né, de uma pessoa jovem, e nós sabemos que ela viveu assim plenamente, né? Muito linda ela, nossa saudosa Moniquinha. E nós precisamos entender que esse momento que a gente não. A autora coloca aqui, que eu achei muito interessante, que ela fala que quando a gente está muito ocupado com coisas, né, e não vive essa vida plena, é como uma anestesia que antecede, né, que precede a cegueira das coisas sensíveis e de fato necessárias. Isso, assim, foi, na minha opinião, algo assim, algo que mexeu lá no meu interior, porque eu falei assim, gente, é uma realidade, né? A gente acaba ficando cega com coisas que são desnecessárias, a gente deixa de olhar para aquilo que é realmente necessário. E ela coloca aqui, né, que nós temos esse direito de desacelerar, de dar uma paradinha, né? E o que acontece? O mundo ao nosso redor fala o contrário. E isso é um engano, né? Porque eu vejo que o livro todo da Andrea nos leva, eu não sei se vocês concordam comigo, mas que nos leva lá para o Éden. O tempo todo vai nos levando ao Éden. Um lugar que o Senhor criou para que nós tivéssemos uma vida plena.
Então, o sentimento que eu tenho lendo o livro da Andréia é essa restauração do Éden em nós, né? E é maravilhoso. E aqui ela coloca, né, que o próprio Deus, nós vamos começar a fazer isso muitas vezes, dizendo não ao que obstrui o caminho da pausa, né? A gente vai tentar arrumar uma situação para não parar, né? Não cuidar de nós mesmos. E se a gente decidir isso, assim como Deus, né? Na criação, tudo que ele fazia, ele dava aquela pausa. Eu imagino, né? Eu fico criando a imagem de como foi a criação na minha mente. E eu fico imaginando, Deus criou os céus e a terra, tal. Aí ele dá aquela paradinha, olha, isso ficou muito bom, né? E foi indo, e foi indo, e foi indo, e tudo ele dava aquela paradinha e saboreava. Ela usou essa palavra aqui no livro, né? Ela saboreava aquilo que ele fazia. Então, quando a gente dá essa pausa e começa a olhar para o que realmente importa, a gente começa a refletir sobre as coisas. Então, é um momento onde o nosso espírito, nossa alma, ela desacelera, né? E a gente consegue ter essas experiências, né? Ela fala que essas pausas, ela é um antídoto contra o exagero. Então, não é que a gente tenha que parar de fazer as coisas, como já foi dito aqui nos capítulos anteriores. Ninguém está falando aqui que você precisa parar de trabalhar, que você precisa parar de fazer suas coisas. Mas existe um momento que a gente precisa dar uma desacelerada, voltar para as coisas simples, né? Eu acredito que a vida plena, né, que a Andrea cita aqui no livro, ela é uma experiência, né? É uma vida que ela usa aqui que é uma vida que vem de Deus, né? Normalmente nós estamos, as nossas preocupações, as nossas prioridades, ela está sempre relacionada a nós mesmos. Enquanto essa vida plena a qual ela nos convida é entrar dentro da vida que Deus tem para nós, a vida que Deus quer para nós, né? Então nessas pausas a gente consegue experimentar essa plenitude, né? Poder sentar, observar um jardim, observar a natureza. Domingo eu fui na região dos lagos aqui, que é muito bonito. Então, havia uns passarinhos diferentes que eu nunca tinha visto aqui em Barretos. E eu pude observar e contemplar, né, a criação do Senhor Ou às com um olhar vezes diferente. os pássaros estavam lá, você não tinha prestado Ex- atenção ainda. Exatamente. Por quê? Porque a gente tem outras prioridades. Eu tenho um grupo de mulheres aqui na cidade de Barretos, na congregação que nós frequentamos, e eu fui líder desse grupo por um tempo. E eu levava as meninas para fazer piquenique nesse lago. E eu realmente, olha como é interessante, a Lu falou algo real. Os pássaros já estavam lá, mas eu não parava para observá-los. E esse capítulo ele me levou a ter essa contemplação que deve ser. Eu li um outro livro que fala sobre as disciplinas espirituais e uma delas é a contemplação, porque é algo que nos leva, nos remete à criação, a quem Deus é, aquilo que Deus tem para nós, né? Esse capítulo começa com o versículo de João 10:10, que diz que ele veio para que nós tivéssemos vida e vida
em abundância, uma vida plena. Mas nós insistimos em procurar aquilo que não é prioridade para o reino, né? São prioridades para nós, para as nossas vontades, para os nossos desejos, né? As nossas buscas. E o Senhor, Ele está querendo nos levar de volta à essência de quem nós somos, principalmente nós mulheres, né? Que temos um papel importante na sociedade, que é a formação dos nossos filhos, a formação da nossa família, né? A mulher, ela é convidada a edificar a casa, né? Se não fôssemos nós mulheres, quem nós edificaríamos, né? Quem seria edificado nisso tudo? Toda pausa é ainda um antídoto contra o exagero. Que exagero é esse? O exagero da automatização. Sabe aquele negócio que ficou, que você está fazendo no automático? E você está fazendo todo dia e se sobrecarregando no automático, de maneira que você nem sente. Já viu que quando a gente tem um carro manual, a gente passa, no começo, quando a gente aprende a passar a marcha, isso não está escrito no livro, tá, gente? Mas me veio a memória agora, né, sobre isso. Então, quando você está passando a marcha no carro, quando você vai aprender, de vez em quando você dá até uma olhadinha na marcha para ver se você está indo certo para passar a marcha no lugar certo, no lugar correto. Agora, quando você já está com prática, você não olha mais, você está só olhando para frente e você já está lá, ó, passando primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, e aí vai, né? E o carro já vai no automático, né? Mas o que está acontecendo nas nossas vidas hoje em dia, né? Está acontecendo que a gente não consegue mais ter um carro manual. A gente quer o carro automático. A gente não quer ter nem o câmbio mais lá no lugar. A gente quer que ele ande sozinho. Por quê? Porque a gente está com pressa. A gente está com pressa na hora que a gente levanta, a gente está com pressa na hora que a gente come, a gente está com pressa na hora que a gente toma banho. Eu tenho que correr fazer isso, eu tenho que correr fazer aquilo, né? E ela fala que quando buscamos a vida plena, uma senda nos aguarda. Como meninos felizes por pular as ondas e encontrar as conchas, vamos degustar e nos alegrar. E aí você fala, nossa, não estou conseguindo nem raciocinar mais direito. A vida está muito corrida, quando eu vi já passou. Você nem consegue mais olhar para o mar, você não consegue mais escutar o silêncio, você não consegue escutar o silêncio, gente, é forte. Sabe esse negócio de, que nem a Fabi falou, de poder ouvir um passarinho cantando, de poder observar os verdes das árvores. Tudo que a gente faz com pressa não dá certo. E esse capítulo é um chamado a desacelerar e ter uma pausa. Então, está muito corrido. Eu não estou tendo tempo nem para fazer um café, nem para sequer sentar para poder tomar uma xícara de café observando a natureza. Você não precisa ter uma casa de frente para o campo para fazer isso, né? Você simplesmente pode sentar na sua mesa, pausar, ouvir o que Deus tem para falar. Vamos começar o dia hoje, Espírito Santo. Como vai ser esse dia? E aí, o que nós vamos fazer hoje? Não é só você ir pensar nos seus filhos, no seu marido, no seu neto, no seu dia a dia, na sua profissão. Não. O que nós vamos fazer hoje, Senhor? Quem é que o Senhor vai preparar para que eu possa fazer a minha parte como filha amada do Senhor? Essa é a vida que vem de Deus. E ela pontua isso.
Eu gostei muito dessa parte. Ela cita aqui, né, o livro de Eclesiastes, diversos versículos. E é engraçado porque Salomão ele foi considerado o homem mais sábio da terra, né, de todos os tempos. Disse que não haveria ninguém como ele a nível de sabedoria. E ele relata no livro de Eclesiastes, porque alguns estudiosos dizem que o livro de Eclesiastes foi o período que, após as loucuras dele, daquele monte de mulher, não sei o que ele volta, né? Um livro da velhice dele. E ele descobre que tudo aquilo que ele buscou durante toda a vida era vaidade. Que o que importava realmente, né, era as pessoas que ele amava e as coisas simples da vida. Enquanto estava ali, eu estou fazendo um outro devocional e a gente estava estudando o livro de Eclesiastes e remete também a um pouco do livro de Reis, né? Quando Salomão se torna rei. E você vê aquelas construções faraônicas que ele começou a fazer, né? Iniciou pelo templo que Davi queria fazer, né, seu pai, e depois ele começou e constrói a casa do bosque e o palácio dele, isso e aquilo outro, tudo muito luxuoso, e no final da vida dele ele descobre que nada disso tinha valor. Que o que importava era Deus, ó, ela coloca que é Deus e seus preceitos, que existia uma inteligência diferente, né, da comum, e que a busca por essa vida plena a gente só encontra em Deus, nos caminhos escolhidos por Deus. Então, assim, é maravilhoso isso, né? E ela conta, né, que eu achei muito legal o negócio da infância dela limpar a casa, porque ela fala que ela tem uma lembrança boa, mas que ela não tem saudade, não, né, de ficar lá esfregando o chão. E mas a sensação que ela tinha nesse período da infância dela era de ter feito algo bom para pessoas. Porque uma criança ainda não tem essas preocupações que nós temos, de fazer as coisas para nós, de fazer as coisas é, por dinheiro, por trabalho, muitas vezes deixando o serviço da nossa casa para ir atrás de coisas, né? Deixando a nossa casa. é, eu não lembro se foi a Sara ou a Roberta que falou no capítulo anterior, a questão de hoje a gente paga, terceiriza as nossas obrigações com a nossa casa, com o nosso primeiro ministério, que é a nossa casa. Os filhos estão sendo criados por babás ou por escolas. Sabia? Pelo O menos aqui na minha. engraçado, ai, te atrapalhando, é que assim, as pessoas hoje, por exemplo, terceiriza alguém para fazer o trabalho, porém, elas trabalham mais do que elas estão trabalhando. Quer dizer, elas trabalham e pagam alguém para fazer aquilo que elas poderiam estar fazendo, né? E tira o tempo de que elas poderiam estar fazendo para outras pessoas. Só que Fazendo até hora extra. isso, no ritmo acelerado, no ritmo sem pausa, né? O tempo que eu estava trabalhando lá na loja, né? Eu tinha uma colega de trabalho e ela tinha 3 filhos. E eles eram uma escadinha assim, tudo piquititico, né? Um tinha 1 ano, o outro tinha 2 e meio e o outro tinha, acho que 5 ou 6. E ela trabalhava, se matava, né? Aquela correria de sair de madrugada para deixar o filho na escola, o outro na babá, o outro não sei o quê. Aí na hora do almoço ela nem comia porque ela tinha que ir buscar um na escola para levar para a mãe dela e assim ia. Aquela loucura. E o marido dela chegou para ela e falou assim: não tá na hora de você sair do seu trabalho? Porque você tá se matando para que outra pessoa cuide dos nossos filhos
e nós temos que pagar além do que você ganha para isso acontecer. Hum. Então, ela trabalhava fora, ela gastava tudo que ela ganhava, mais um pouco do que ele ganhava, para que os filhos ficassem sob os cuidados de alguém. Então, olha que loucura isso, né? Como o mundo está totalmente desconectado, né? E depois ela fala que teve uma conversa com a mãe dela, né? Para entender um pouco do que era viver isso, né? Viver é, mais cuidando do que realmente importa para Deus, né? Aquela vida simples. Como que era ter essa vida simples? E a mãe dela fala, né? Que hoje em dia existe muitos aparelhos, né? A modernidade trouxe muitas coisas boas, porém que tudo é vaidade. E eu parei para pensar na hora que eu estava lendo isso a respeito dos meus desejos, né? Como dona de casa. E o meu filho, esses tempos, falou assim para mim: Mãe, você é a única pessoa na Terra que não tem uma air fryer. E eu falei assim, que era meu sonho de consumo, que ele podia me dar uma, que eu não me importava, né? Só que aí eu parei para pensar, para que eu preciso do air fryer? Para comer comida mais saudável, uai. Mas eu faço no forninho elétrico que eu tenho, Ah, tá certo, então tudo bem, você não entendeu? precisa. Eu tenho outros recursos para fazer, mas aí eu quero que todo mundo tenha. É, sim. E aí, tudo isso é vaidade. É. Eu tenho condição de fazer um alimento saudável, né? Porque aqui ela, inclusive, fala, né, que uma mulher consciente, ela procura isso para a família, né? Uma vida plena para a família também. E a vida plena também fala de cuidados pessoais, de ter uma alimentação saudável, né? Ter uma vida saudável, né? Começa na nossa mente. A gente precisa mudar aqui, para depois essa mudança aqui se transformar numa mudança real, de uma vida completa, né? Porque ela inclusive fala, né, que as mulheres que não têm essa consciência adoram passar numa loja de conveniência e comprar todas as besteiras possíveis e imaginárias. Sim. E eu ainda estou nesse processo, porque eu gosto, né? Eu sou formiguinha. Uma pessoa falou assim para mim, Fabiana, você faz bolo saudável, mas come o que faz mal, Ah, tá vendo? né? Porque eu vou nas festas, eu não deixo de comer nada. Mas, Sabe que eu estou participando de um programa, né, que chama Comida de Verdade. E aí a gente está aprendendo sobre o que comer, né? Quando ela fala que a mulher alcança a maturidade, ela começa a se preocupar, né, em comer comida de verdade, comer comida saudável, né? E também ela também começa a, a pensar nisso para os que estão com ela, né? E a nossa vida toda, meu marido, a vida inteira dele foi militar, aposentado disso, da Força Aérea no Brasil. E aí, um belo de um dia, eu, agora fazendo o programa Comida de Verdade, falei para ele: olha, vamos parar de comer arroz e feijão, porque a gente está comendo muito amido. Não que não seja comida de verdade, o arroz e feijão, mas não deve ser a mesma proporção que a gente come, né? Então, tem uma porção de coisas que hoje a ciência traz à tona, né? Que do tipo, amido demais transforma em carboidrato de alto risco para a sua saúde. Então, tem coisas que você deve ir tirando. E aí ele falou, mas eu não sou gordo. Eu falei, mas não é por causa de ser gordo, é por causa de comer saudável mesmo. E aí nós tiramos, né? Então, o resultado foi que eu perdi 6 quilos e ele 4. Então, olha só, a gente não sentiu fome, a gente só
buscou coisas diferentes de comida que estão na natureza, que a gente pode se alimentar, descobrindo os reais valores, né, das comidas, né? E então, hoje, para mim, parar num fast food, eu fico pensando, vou comer aquele hambúrguer cheio de gordura que foi fritado não sei quantas vezes em cima daquela chapa, né? Eu fico pensando hoje nas coisas que a gente fazia que era errado e que eu não estou condenando, eu não vou acabar de uma vez por todas com a comida do fast food para minha vida, porque eu também tenho momentos em que a gente quer passear, a gente quer sair, a gente tem sabor diferente, então uma vez ou outra tá tudo bem. Agora, você comer sempre aquilo, você fazer daquilo a sua rotina diária, sabendo que está errado, por que não mudar? Né? E eu acho que é isso que ela está falando, sabe? Um pouco também. Porque nesse programa, e era isso que eu gostaria de enfatizar, ela fala sobre o jejum intermitente. Então, até um dia eu quero trazer ela aqui para a gente falar sobre isso, né? E o jejum intermitente nada mais é que uma pausa para o seu organismo, uma pausa para as toxinas que te inflamam, que te deixam levar uma vida que não é saudável. E aí você fala assim, não, mas eu estou comendo um alface no meio do hambúrguer. Tá? Você está comendo alface, você sabe que alface é só água, né? Não serve para nada, entre aspas, entendeu? Apesar dele ser um alimento regulador, mas assim, não se engane, não fica tampando o sol com a peneira, sabe? Tentando encobrir o sol com uma peneira. Tá errado, né? Então, se até o jejum é uma forma de você dar uma pausa para o seu organismo, eu te pergunto, se Deus, né? Se Deus quer Deus, eu fiquei pensando nisso que a Fabi falou sobre, porque esse assunto aqui entre aspas, a palavra resume na palavra pausa, sobre o que nós estamos pausando ou não. Se nós estamos pausando adequadamente ou não. Se nós estamos nos enganando nessa pausa ou não. Entendeu? Então, eu estava lembrando, vou falando sobre isso, porque esse livro aqui, o tempo todo, ele remete a gente, ele traz a gente lá, ele leva a gente lá para o Jardim do Éden. E aí eu te pergunto, né, lá no Jardim do Éden, quando Deus deixou o homem lá trabalhando, ele foi cuidar das coisas dele e depois ele voltava no final do dia, na hora do descanso. E aí eu fiquei pensando nisso. Qual é a nossa hora de descanso? Mas é hora de descanso só na hora que você deita na cama? Você nem consegue dormir de tão agitada que você está? Não consegue desligar o celular nem por um minuto para poder dormir? O que eu estou fazendo? Eu estou me policiando porque eu tenho muitos grupos, né? Aquela coisa toda de querer ajudar, de querer ensinar, de querer fazer a minha parte aqui nessa terra, né? Então, o que a gente que eu tento fazer de final de semana? Desplugar um pouco dos grupos. Então, eu não respondo muito para grupo no final de semana. Por quê? Porque eu preciso de uma pausa. Então, Deus voltava com Adão lá no final do dia para ter uma conversa. E aí, como é que foi seu dia? Por que você não pode fazer essa mesma pausa? Como é que foi seu dia, meu marido? Como é que foi seu dia, meu filho? Como é que foi seu dia, meu amigo? Né? Às vezes a gente não tem tempo para conversar com os nossos amigos, chama uma amiga não só para conversar sobre coisas sérias, mas para ir tomar um café. Eu falo para uma amiga minha que eu tenho aqui, que é bem chegada, vamos tomar café a troco de nada? Então é isso, vamos tomar café a troco de nada. Eu comecei a ter esse hábito já tem alguns anos, né? De tirar Então, um momento de ir tomar um café com as minhas amigas, porque senão a gente fica só em volta de problemas, sim.
né? E ela E a Roberta falou algo muito interessante a respeito de tomar esse tempo de descanso, né? Do Éden, de fazer as suas coisas e voltar para o descanso. E o descanso é não só ter esse momento, né, com a família, né, perguntar do dia da família, mas se permitir dizer para o Senhor como foi o seu dia. Eu acho que assim, é o momento que ele está esperando você no jardim. Para chegar e falar assim: olha, Roberta, Lu, Selmar, Val, Aline, Ana, e aí? Como foi o seu dia? Me conta. Ele viu tudo, ele sabe tudo que aconteceu, mas ele quer ouvir você. Qual é a sua visão a respeito de como foi o seu dia? Né? Como eu posso te ajudar a ter um dia melhor? E é nesse momento de pausa que a gente consegue fazer isso. Mas teve uma vez que a Roberta falou, né, a respeito dessa questão. A gente ora só para comer e para dormir Senhor, muito obrigado pelo dia, que amanhã seja um dia bom, em nome de Jesus, amém. É isso que a gente faz. Porque a gente está tão atarefado que a gente não consegue tirar um tempo para Deus, um tempo de qualidade. A Andrea, ao conversar com a mãe dela, ela percebeu, né, que as pessoas de antigamente, né, quando não tinha toda essa tecnologia, porque ela fala aqui a respeito de que eles procuravam fazer as coisas melhor, que se não dava certo, recomeçava, né, que fazia tudo do começo. E ela falava que não era uma questão de perfeccionismo, mas que as pessoas tinham a preocupação de ter resultado a longo prazo. Isso foi assim fantástico. Porque hoje a gente quer resultado, a gente vive numa era, né, num tempo aonde é tudo muito imediato. Então a gente busca o que é mais rápido, o que a pressa nos leva. E muitas vezes, quando fala do ditado, né, a pressa é inimiga da perfeição, não é sobre esse perfeccionismo, mas é a questão de que o resultado muitas vezes não dura muito tempo. Verdade. E até eu vi uma postagem no Instagram essa semana de um pastor falando, né, a respeito de relacionamentos, que hoje em dia a pressa tem levado as pessoas a buscarem relacionamentos de julgo desigual. As pessoas encontram relacionamentos na carência e na pressa de ter alguém. Ao invés de aguardar o tempo de Deus para que isso seja algo que tenha um resultado duradouro, né? Muitas vezes a gente precisa passar por um processo de um longo período para amadurecer e aprender a se relacionar. E não só na vida conjugal, mas inclusive nos relacionamentos de amizade, nos relacionamentos profissionais. A gente precisa de maturidade para isso. E muitas vezes Deus pausa a gente para nos levar a esse lugar. Um lugar de aprendizado. A um lugar onde nós possamos aprender a fazer as coisas para ter resultados duradouros. Né? Todas nós aqui, né, tiramos um tempo para ler o livro, tiramos um tempo para estar aqui conversando a respeito do livro, aprendendo o quê? Aprendendo a ter resultados a longo prazo. Porque esse tempo que nós não estamos perdendo tempo lendo o livro, nós estamos investindo o nosso tempo em conhecimento para que nós possamos entrar dentro da vontade de Deus, de ter essa vida plena. Eu acredito nisso, desde que esse grupo começou. Eu entrei um pouquinho depois, mas desde que esse grupo começou, eu vejo que ele nos ensina a entrar dentro da vontade de Deus, que é ter essa vida plena, como mulher, como mãe, como esposa. Nós estamos sendo treinadas pelo Senhor.
para ter relacionamentos saudáveis e duradouros. A Ana postou no grupo, no final da semana passada, quando eu estava lendo esse capítulo, eu também coloquei no meu status do WhatsApp essa frase que a Andrea colocou, e eu achei assim extremamente profunda, que diz assim: viver plenamente é conseguir aproveitar com sabedoria cada instante, buscando desfrutar a vida, eternizar os resultados de nossas atividades e o elo de cada relacionamento que temos. Pessoas que vivem plenamente possuem a consciência de que não pertencem somente a esta vida, mas que vieram de uma explosão de rara beleza que fez nascer para um propósito infinito. Situações incompreensíveis também irão contribuir no todo que é a obra de arte da vida, até que esta se torne plena. Olha, a Andrea, ela é uma poetisa mesmo. Olha só que coisa linda, como ela explica o que é viver plenamente. Então, é a gente realmente aproveitar cada instante, cada minutinho do dia, cada fazer que nós fazemos, fazer e olhar, entender o que eu fiz é bom. É bom para quem? Para mim? Não, é bom para o todo. É isso que ela tenta nos mostrar aqui, o que nós precisamos fazer, porque Deus, quando criou o mundo, ele criou para o todo. Porque o Senhor já sabia que haveria uma humanidade. Ele criou Adão, ele criou a Eva para preencher esse planeta. E quando ele fez, ele falou: tudo isso é muito bom. É bom para ele? Não, ele não precisa que seja bom para ele. Ele é o todo. Tudo isso está dentro dele. Então ele não precisa de um jardim bonito. Ele não precisa dos animais, porque tudo isso já faz parte da natureza de Deus. Ele fez isso tudo que era bom para o todo. E o Senhor, ele nos chama hoje nessa vida plena, fazer tudo para o todo. Fazer tudo para que a gente alcance as pessoas. Então a gente precisa, na verdade, o que a Andrea traz, né, é que a gente coloque nossas prioridades em ordem. Realmente priorizar o que é prioridade para Deus e aí ir colocando no meio dessas prioridades aquilo que nós desejamos fazer. Porque o Senhor, ele é um Deus que ele nos concede tudo que nós queremos, desde que nós estejamos dentro da vontade dele. E a vontade dele é que a gente tenha uma vida abundante, como diz em João 10:10. Ele não veio trazer uma vidinha medíocre para nós, ele veio trazer uma vida plena, absoluta. Eu acredito que todas aqui concordem comigo, né? A Andrea cita a questão da mulher sábia de Provérbios, né? 31, que ela era como um navio mercante, que ia buscar a mercadoria e trazer para que todos usufruíssem do bem que ela trazia. Quando ele fala assim, ó, ela é como um navio mercante. Então, o que que o navio traz? Tudo para todos, né? E ela é essa pessoa que vai em busca daquilo que vai trazer um bem-estar para quem está ao redor dela. Seja no trabalho, seja na sua casa, com seu marido, com seus filhos, seja na igreja, na comunidade, ela faz o bem, né? É o sentimento que ela tinha quando ela estava escovando o chão. Eu fiz o bem e fiz o bem para todos da casa. Então a gente está sendo chamada a isso, vida plena é isso, né? É...
Então, ela coloca assim, ela finaliza o capítulo dizendo assim: acima de tudo, viver uma vida abundante significa esmiuçar seus pertences e seus sonhos em busca de uma linha clara que conduza ao plano original de Deus. Então, é nas nossas coisas. Ela fala, ela é clara, ela fala assim, ó, é para procurar minuciar. Esmiuçar é o quê? É procurar nos detalhezinhos, né? Investigando ali nos seus pertences, nas suas coisas, na sua vida, que vai te levar para o plano original de Deus. E esse capítulo 5 ele foi assim, maravilhoso. Acho que, como a Roberto falou, né? O Senhor nos está chamando, através desse capítulo, para uma pausa. Uma pausa para ver tudo o que é bom. O capítulo 6, ele fala, o tema é volte a criar. E ela usa o versículo lá de Êxodo 35, que diz assim: e encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, a mais engenhosa, e a do gravador em pano azul e em púrpura e em carmesim, em linho fino e do tecelão. O contexto desse versículo está na construção do tabernáculo. O Senhor capacitou essas pessoas para trabalhos manuais, para que pudesse ser feito o tabernáculo onde eles passariam a adorar a Deus, ali no meio do deserto. Então, o Senhor é quem os capacitou. E a gente sabe que cada uma aqui, né? Porque o Senhor, ele é maravilhoso, ele deu para cada uma um dom, um talento, mas que muitas vezes nós deixamos ele guardadinho e não utilizamos naquilo que nós poderíamos fazer para o Senhor. Aqui ela conta a história de uma senhora, a dona Netinha, que ela tinha um restaurante. E o que atraía a Andréia a ir nesse restaurante era o jeito de mãe que ela tinha. Ela via muitas vezes a dona Netinha dando as ordens ali para os funcionários de uma forma rigorosa, mas não como a gente vê por aí. Muitas vezes as pessoas autoritárias, prepotentes, mas não, ela via a dona Netinha como uma mãe que dá ordem para os filhos dentro de casa. Faz assim, faz aqui, ó. Você vai lavar a louça, você faz isso, você faz aquilo, porque eu lembrei da minha mãe comigo e com a minha irmã. Ó, hoje é dia de você lavar o banheiro e você. Então ela dava essas ordens com aquele estilo de mãe, né? E a Andréia diz que quando a dona Netinha ela veio a falecer, que as filhas foram tomar conta disso, elas continuaram o negócio, mas que existia uma luz diferente no ambiente. Porque elas não eram a criadora da ideia. Porque a Andrea fala que nesse restaurante, assim, as coisas eram tudo com sabor de casa de vó. Aquela torta de frango, aquele bolinho de fubá, sabe aquela coisinha assim que leva a gente para uma casa acolhedora? E todas nós temos algum talento para trazer esse acolhimento, né? Nos capítulos anteriores, nós falamos a respeito da simplicidade, né? A Andrea fala da simplicidade de decorar a casa ali com aqueles detalhezinhos, né? E muitas vezes nós temos a capacidade de criar algo, às vezes uma plantinha ou um trabalhinho ali, a Lu, que é artesã, né, que faz os bordadinhos dela ali, de trazer isso para o aconchego do nosso lar, criar alguma coisa. Nós temos essa capacidade, né? E quando alguém vem fazer
no nosso lugar, como foi o caso da dona Netinha, né? Eles até conseguem manter a inspiração daquela pessoa, mas não tem o toque dela. Então, por quê? Porque nós somos luz daquilo que nós criamos. E é muito interessante isso. Ela fala também assim que, ao mesmo tempo, né, que ali a dona Netinha cuidava ali do restaurante, ela também ensinou as filhas dela a terem, né, esse lugar de criação, esse lugar de transformação, né? Porque elas transformaram um restaurante num lar. E é muito gostoso ver isso, né? Ela fala aqui também, né, que é, a gente, nessa questão de criar, né, eu lembrei da Roberta com os patchwork e algumas outras coisas, porque nós podemos minimizar os nossos gastos, né, nosso consumismo, criando coisas que a gente pode utilizar. Eu gosto muito de seguir essas, esses perfis que mostram você reaproveitando uma lâmpada para fazer a decoração, um pedacinho de arame que vira algo num abajur. E eu gosto muito disso porque a questão de transformar, né, algo que não tinha mais utilidade, de repente, numa decoração ou algo que vai ter uma outra utilidade. Eu estava seguindo um rapaz que ele faz jardinagem com coisas que era para jogar fora. E eu achei muito interessante uma. Não é uma churrasqueira, mas é tipo para formar uma fogueira dias de frio, né? Porque ele é americano, então aí para as bandas da Roberta é meio frio. Ele pegou os pneus e fez assim uma volta com vários pneus que iam ser jogados fora, colocou pedra e abriu um negócio assim para pôr carvão e acender ali, então ficava aquele negócio lindo, maravilhoso, todo pintadinho, bonitinho, que ia ser jogado fora esses pneus. Né? A gente vive aqui no Brasil, né, nesses terrenos abandonados que eles jogam, né? A vigilância sanitária vive procurando as pessoas que fazem isso porque jogam lixo em terreno e tem questão de dengue, de insetos peçonhentos lá, por causa de coisas que são jogadas fora que normalmente a gente pode dar uma utilidade para ela. Às vezes essas pessoas poderiam ter utilizado de outra forma, né? Sem jogar, né, por aí e evitando comprar alguma coisa, né? A gente precisa mudar nossa mentalidade a respeito, ela fala aqui, né, do descarte. Porque a gente fica comprando, comprando, comprando e jogando o que não tem necessidade fora. Um país que tem um problema seríssimo em relação a essa questão de descarte é o Japão, né? Porque da facilidade com a tecnologia, a maioria dos brasileiros, quando chegam no Japão, eles encontram no lixo. Televisão, computador, micro-ondas, encontram no lixo, porque o descarte é muito fácil, né? E ao invés de descartar e ter que comprar, a gente pode criar, né? Aqui ela falou algo também que eu achei muito interessante, que as mulheres dessa geração, elas estão sendo ensinadas a conquistar. Tudo elas querem conquistar, né? Nós viemos para conquistar algo.
Só que quando a gente conquista, qual o valor que nós damos para aquilo que nós conquistamos? Eu vejo assim, principalmente no meio das meninas jovens, né, que querem um relacionamento, querem uma família, e a hora que elas têm a família delas, qual é o valor que é dado para essa conquista? Eu quero uma casa própria e qual o valor que você está dando para aquilo que você queria tanto, né? E a Andréia, ela fala a respeito disso. É, e ela fala algo que a gente está falando aqui desde o capítulo 5, que nós devemos nos submeter ao querer de Deus. Porque quando a gente tem uma conquista que não vem do propósito dele, do querer dele, ele não tem significado algum para nós. É só mais uma conquista. E o Senhor, ele está nos chamando para entrar dentro do querer dele. E eu acho isso magnífico. E deixar de procurar nossas vontades, né? Ela cita aqui Romanos 12, o versículo 1 e 2, que fala a respeito da transformação da nossa mente. Enquanto nós não tivermos essa transformação de mentalidade, a gente vai estar tocando de roda, sempre caindo nos mesmos erros e nas mesmas insatisfações, né? E o Senhor, ele pode utilizar daquilo que nós já temos, porque o capítulo ele fala dessa questão, né? De a gente não tem que conquistar mais nada. A gente, a gente tem que observar o que nós temos e valorizar ele. Né? Sabe aquele caderno abandonado, né? Que você pode dar uma capa nova para ele e fazer o caderno dos sonhos, como a Roberta falou para nós aqui. Né? Ou abençoar uma criança que não tem condição de comprar um caderno. Eu sou dona de ter os cadernos que eu não uso. E eu poderia estar criando um lindo presente. A Roberta gosta de fazer os presentinhos dela mesma. Eu gosto mesmo, e sabe que o que me chamou a atenção, né? Só avançando um pouquinho aí, que ela fala, né, que as mulheres de antes, elas tinham que criar as coisas para poder usufruir das coisas, né, dentro de casa. Então, elas ensinavam, era tudo com muita disciplina, mas ensinavam os filhos, e elas não abandonaram as tarefas delas de dentro de casa, né? Então, ela fala, né, que o principal discurso hoje de muitas mulheres, como a Fabi está falando aí, é buscar ter, e de muitas das mulheres do nosso tempo é que nossas antecessoras dispunham de dias inteiros para criar, e elas estão buscando coisas já criadas, né? Porém, o trabalho das nossas antecessoras também cabia a elas o trabalho de lavar, passar, realizar faxinas e cozinhar. Hoje em dia está sendo ensinado, né? E a gente não é a favor de que você tem que trabalhar, infelizmente, você tem que trabalhar para poder dar uma vida de mais conforto para o seu filho, talvez para comprar um brinquedo eletrônico, porque antigamente as crianças faziam os brinquedos delas. Não, mas tudo bem, você pode trabalhar, você tem condição física de trabalhar? Ok, vai lá, faz, conquista, vai dar certo, vai ser bom para você. Ninguém está condenando isso aqui. Mas não esqueça que você fez isso porque você optou por isso. Para depois não chegar em casa no final do dia e falar: estou cansada, ninguém me ajuda.
Ninguém fez o que era para eu ter feito. Ninguém fez o que era minha obrigação como mãe ter feito. Ninguém fez o que era para mim como mulher da casa ter feito. Ninguém fez o que para o meu marido era a mulher dele quem deveria ter feito. Então, aí você optou, você fez uma opção, então, arque com as consequências, não abandone aquilo que foi ensinado pela sua mãe, pela sua avó. É isso que ela está trazendo para a gente aqui. Criar é possível, ela está falando de artesãos. Criar é possível, ainda é possível. A gente ainda faz muita coisa. E como a Fabi falou também, a gente pode criar e ainda abençoar a vida de outras pessoas, né? Ajudar hoje em dia, no Brasil, a gente, por exemplo, não vê mais cartãozinho para mandar, para comprar nas livrarias, nem vê livrarias mais. Mas, assim, um cartão, né, de aniversário é quase impossível encontrar. Então, será que o mundo de hoje está nos chamando a recriar o que foi ensinado? Né? Será que você não pode criar? Eu recebi um cartãozinho esse final de semana de uma querida que me abençoou com um presente. Ela fez o Be Amazing comigo e ela me deu um cartão. Gente, eu achei lindo o presente que ela me deu, mas eu fui direto no cartão. Eu fui direto olhar lá no cartão. E o cartão foi feito por ela. Eu vi pedacinhos de papel colados. Então eu me senti amada. Eu me senti importante para ela. Ela parou o tempo dela, ela trabalha o dia inteiro, até 5:30 da tarde. Ela parou o que ela faz para fazer um cartão para mim, para me dar. Eu amei o presente, mas eu amei o cartão, porque ela se importou comigo. Você falou agora que é importante, né? A gente deixa de reclama de não ter tempo de ter feito as coisas que eram para a gente ter feito. E é a desculpa que as mulheres de hoje dão, que elas não têm tempo de criar. Que antigamente elas tinham tempo. E na realidade elas não tinham tempo. E, inclusive, era aquele monte de filho, né? Não era Exatamente. como E hoje. isso nos remete também ao tempo que nós tivemos da pandemia, em que as pessoas se encontraram dentro de casa como verdadeiros estranhos, né? Sim. Maior índice de divórcio aconteceu na pandemia. Pois é, né? Falando com conhecimento de causa. Pois é. Então, assim, para finalizar, o que a Andrea ela sugere aqui? Que nós precisamos organizar o nosso tempo. Nós precisamos aprender a colocar o tempo para cada prioridade. E principalmente pedir ao Senhor que Ele nos ajude a resgatar essa personalidade, né? Ajude a resgatar aquilo que nós precisamos fazer para o Senhor. Porque a Andrea, com certeza, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ela vem trazendo isso para nós mulheres, né? Esse resgate da nossa identidade como mulher dentro da vontade de Deus. Porque são pequenos detalhes, né, que a gente deixou de fazer no nosso dia a dia para cumprir um propósito eterno. Porque tudo que o Senhor quer de nós é olhar para a eternidade. Amém. É olhar para aquele que nos criou. E o momento que a gente entender e viver a plenitude do Senhor para nós aqui na terra, com o olhar para a eternidade, a gente vai conseguir viver essa vida plena, né? Voltar ao lar, como a Andrea intitulou esse livro, né? Onde é o nosso lar?
onde é o nosso lar? Verdade. Nós somos filhas de um Deus eterno. E o nosso lar não é aqui. Porém, é aqui que Ele está nos aperfeiçoando e nos usando, nos dando privilégio de servi-lo com os nossos dons e talentos, com as nossas famílias, sendo as mulheres para quem Ele nos criou. Amém. Então, ela finaliza dizendo que é a beleza que criamos com as nossas mãos que transforma a rotina de vida. Então, é através de nós que será transformado o ambiente da nossa casa, o ambiente com os nossos amigos, tudo ao nosso redor. Eu vejo que, assim, cada capítulo desse livro, ele complementa tudo que foi dito nos anteriores de uma forma muito maravilhosa, nos levando, como eu e a Roberta dissemos aqui, de volta ao jardim, aonde o Senhor tinha um encontro diário conosco. E é para esse lugar que Ele está nos chamando hoje. E eu queria incentivar você que vai estar assistindo a gente depois a entrar em contato com a gente através das redes sociais. Se você quiser fazer parte desse movimento de volta ao Jardim do Éden, vem estar com a gente. A gente está te esperando. A gente tem orado por cada uma de vocês que está assistindo esse vídeo, para que vocês sejam despertas para o novo de Deus. Amém? Amém.